Boa noite, o meu nome é Maria Clara e hoje eu e minha equipe vamos apresentar dos bens, a questão 4. A minha equipe é constituída pela Amanda, Isabelle, Júlia e Tawane. Antes de analisar os aspectos jurídicos, é importante entender o contexto da situação. Veridiana, atleta de natação, estava representando o Brasil nas Olimpíadas de Paris em 2024 e, por isso, encontrava-se hospedada na Vila Olímpica. Durante sua ausência, uma forte chuva atingiu São Paulo e provocou a inundação de sua residência. Ao perceber os danos e sabendo que Veridiana demoraria alguns dias para retornar, seu vizinho Maurício tomou a iniciativa de agir para preservar o imóvel. Para isso, contratou um chaveiro para entrar na casa, retirou a água acumulada, realizou os reparos emergenciais e acompanhou as reformas, dando origem às discussões sobre benfeitorias e gestão de negócios que serão analisadas a seguir. Bem, agora eu vou falar sobre a questão A. Identifique e classifique o bem principal atingido pela inundação, imóvel residencial, e as obras realizadas por Maurício, bombear água, reparos de pedreiro e carpinteiro e vigilância, como benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias, com base no artigo 96 do Código Civil e na doutrina. Bem, nessa questão, o bem principal atingido pela inundação é a residência de Veridiana, que, de acordo com o artigo 79 do Código Civil, é classificada como um bem imóvel por natureza. Em relação às medidas adotadas por Maurício, o bombeamento de água acumulada e os reparos realizados por pedreiro e carpinteiro são consideradas benfeitorias necessárias, conforme o artigo 96, parágrafo 3º do Código Civil, pois tiveram como objetivo conservar o imóvel e evitar sua deteriorização. Já a vigilância realizada durante as reformas não é considerada uma benfeitoria, mas sim um ato de proteção patrimonial, relacionado ao Instituto da Gestão de Negócios, previsto nos artigos 861 e seguintes do Código Civil. Questão B. Discuta se Veridiana tem responsabilidade de ressarcir as despesas feitas por Maurício, indicando em que medida e sob quais fundamentos dever de reembolso de despesas necessárias, enriquecimento sem causa e boa-fé objetiva. Na análise do caso, entende-se que existe responsabilidade pelo ressarcimento das despesas realizadas por Maurício durante a ausência de Veridiana no imóvel. Mesmo sem autorização prévia, a atuação dele aconteceu em uma situação de emergência. Isso se enquadra na gestão de negócios prevista no artigo 861 do Código Civil, que diz: aquele que, sem autorização do interessado, intervém na gestão de negócio alheio, dirigi-lo a segundo o interesse e a vontade presumível do seu dono, ficando responsável a este e as pessoas com quem tratar. Ou seja, ele agiu sem autorização, mas em uma situação em que era razoável presumir que Veridiana queria seu imóvel protegido de danos. Por esse motivo, as despesas realizadas devem ser reembolsadas, conforme o artigo 869 do Código Civil, que diz: se o negócio for utilmente administrado, cumprirá ao dono as obrigações contraídas em seu nome, reembolsando ao gestor as despesas necessárias ou úteis que houver feito, com os juros legais desde o desembolso, respondendo ainda pelos prejuízos que este houver sofrido por causa da gestão. Assim, desde que comprovadas, as despesas com o bombeamento da água, os reparos para conter os danos da enchente e a vigilância do imóvel devem ser ressarcidas. Além disso, também se aplica a vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no artigo 884 do Código Civil, que diz: aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente ao ferido, feita a atualização dos valores monetários. Isso porque não seria justo que Veridiana se beneficiasse da preservação do imóvel sem arcar com os custos necessários para isso. Outro fundamento importante é a boa-fé objetiva, que reforça essa conclusão, já que Maurício agiu de forma colaborativa e diligente para evitar um prejuízo maior, adotando medidas que qualquer pessoa razoável tomaria diante da situação. Diante disso, conclui-se que deve haver o ressarcimento das despesas necessárias realizadas para a preservação do imóvel, já que a atuação foi útil, de boa fé e evitou danos maiores. Questão C. Fundamente suas conclusões em jurisprudência e doutrina que tratem de benfeitorias necessárias realizadas por terceiros, em imóvel alheio e de gestão de negócios em contexto de preservação dos bens.
Dando início à fundamentação jurídica do nosso caso, a doutrina de autores renomados como Carlos Roberto Gonçalves e Maria Helena Diniz esclarece que a gestão de negócios ocorre quando alguém age em benefício de outra pessoa, sem autorização prévia, com o objetivo de proteger o seu patrimônio. Em paralelo, as benfeitorias necessárias são conceituadas como aquelas indispensáveis à conservação do bem. Em ambas as situações, a legislação garante o direito ao reembolso das despesas que forem realizadas de forma útil e necessária. O próprio Código Civil prevê expressamente essa proteção nos artigos 861 a 875, em especial os artigos 869 e 870, determinam que, quando a administração do negócio for útil ao proprietário, ele deverá reembolsar as despesas necessárias e úteis feitas pelo gestor, além dos juros legais desde o desembolso. Trazendo essa teoria para a situação prática de Veridiana, fica claro que as medidas tomadas por Maurício foram urgentes e indispensáveis para evitar o agravamento dos danos decorrentes da inundação. As despesas que ele realizou possuíam uma finalidade estritamente conservativa e beneficiaram diretamente o imóvel. Portanto, amparado pelos artigos que acabamos de ver, há total fundamento legal para que Maurício exija o ressarcimento de todos os gastos necessários que forem devidamente comprovados. Para enriquecer nossa resposta, buscamos a posição dos tribunais. Embora não tenha sido localizado um precedente idêntico em suas minúcias fáticas, ou seja, um caso específico de vizinho que entra em imóvel inundado, nós utilizamos a analogia jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça sobre a gestão de negócios e o ressarcimento de despesas conservatórias. Vamos relembrar o cenário. Maurício ingressou no imóvel de Veridiana durante sua ausência para impedir que os danos da enchente piorassem. Ele bombeou a água acumulada, contratou profissionais para reparos emergenciais e acompanhou as obras, evitando a deteriorização progressiva do imóvel. Slide 15. O primeiro grande acórdão que fundamenta a nossa tese é o recurso especial do Rio Grande do Sul, julgado pelo STJ. Embora trate originalmente de uma matéria diversa, ele possui total relevância para o nosso caso, porque reconhece que o ordenamento jurídico brasileiro repudia veemente o enriquecimento sem causa como uma fonte legítima de obrigações. O STJ afirmou expressamente que aquele que se beneficia patrimonialmente de despesas realizadas por um terceiro não pode permanecer enriquecido sem a correspondente compensação econômica, especialmente quando houve um efetivo proveito patrimonial. Esse entendimento do STJ aplica-se perfeitamente à situação da Veridiana. Caso ela se recusasse a ressarcir o Maurício pelas despesas comprovadamente necessárias, ela passaria a usufruir de um imóvel conservado graças aos custos suportados exclusivamente por um terceiro. Isso configuraria a hipótese exata de enriquecimento sem causa, que é vedada pelo artigo 884 do Código Civil. Significa, na prática, que ninguém pode ter um proveito econômico à custa do esforço financeiro de outra pessoa sem pagar por isso. Esse locupletamento ilícito é repelido pela lei. O próprio STJ reconhece que a gestão de negócios é uma das fontes unilaterais capazes de gerar pretensões baseadas nessa vedação. Diferente do caso desse último precedente, a situação de Veridiana se enquadra na exceção positiva. Os serviços contratados por Maurício, como o bombeamento de água e os reparos estruturais, tinham por finalidade direta impedir a ruína e a deteriorização do imóvel atingido pela enchente. Na sistemática do artigo 96, parágrafo 3º do Código Civil, obras que têm como fim conservar o bem ou evitar que ele se deteriore são classificadas como benfeitorias necessárias. Portanto, os serviços do pedreiro, do carpinteiro e o bombeamento cumprem perfeitamente esse requisito e são passíveis de ressarcimento. Em suma, os reparos emergenciais não tiveram um caráter de mera melhoria ou deleite, mas sim um caráter de estrita preservação do imóvel diante do risco iminente gerado pelas chuvas. Assim, toda a jurisprudência que analisamos até aqui caminha no mesmo sentido e reforça a conclusão de que Maurício atuou legitimamente como gestor de negócios em uma situação de urgência.
Como ele agiu de boa fé e com lealdade, Veridiana deve reembolsar os valores despendidos. Para concluir, podemos afirmar que Maurício agiu de forma legítima ao intervir na residência de Veridiana, pois sua intenção foi preservar o patrimônio diante de uma situação de emergência. Sua atuação foi fundamental para evitar prejuízos ainda maiores ao imóvel, especialmente com a retirada de água e a realização dos reparos urgentes. Dessa forma, com base na gestão de negócios, na boa-fé objetiva e na vedação ao enriquecimento sem causa, conclui-se que Maurício possui direito ao ressarcimento das despesas necessárias, realizadas em benefício da proprietária.